Então vamos lá, mano. Tô gravando mais um vídeo aí. Pra você que assistiu o último vídeo, tem 5 minutos de intervalo de um pro outro, mas vamos lá. Por que que compulsões tendem a voltar, vícios, se há um caso realmente vicioso ou de uma compulsão, por que que normalmente aqueles comportamentos indesejados tendem a voltar? E como é que enfrentar eles? Eu tô falando de psicopatologias em geral, beleza? Novamente, separei em três partes, vou falar também sobre o achismo medicamentoso e por que que os comportamentos enraizados tendem a voltar, tá certo? Bom, seguinte, galera. Vou dar sugestões, sim, claro, sempre, tá? Contudo, vou começar a falar de uma coisa muito importante. Existe um achismo medicamentoso, tá? Existe um grande erro e um grande achismo no que se tange ao processo medicamentoso que, cara, eu não suporto. Por isso que é importante eu frisar uma coisa muito clara. O medicamento, tá? Ele não é a cura de um comportamento, de um vício, de uma compulsão em si. Inclusive, é impossível que o comportamento suma por causa de um medicamento, tá? É impossível que o medicamento lá, o remédio que você vai tomar pelo psiquiatra, seja a cura do seu comportamento. É impossível. Tudo que o medicamento é e tudo que o medicamento faz é viabilizar e facilitar um processo para que X ocorra com mais facilidade e também suavidade. O que que faz o quê? Promove as mudanças necessárias, porque se aquilo lá acontece com mais facilidade, com mais tranquilidade, obviamente aquela coisa vai conseguir acontecer com mais serenidade, vai acontecer mais vezes, a pessoa vai estar engajada. Se a pessoa não toma medicamento e ela está num estado de ansiedade, você acha que ela toparia fazer alguma coisa? Não. Por exemplo, o exemplo do carro. Uma pessoa que tem ansiedade porque não sabe andar de carro e precisa andar de carro e tem ansiedade, papapá, papapá. Se ela toma o medicamento, ela fica. A tensão da ansiedade dela, basal, tende a diminuir. E, portanto, ela fica pelo menos um pouquinho mais calma. Aí eu te pergunto: você quer, você quer ser ansioso nível 8 ou você quer ser ansioso nível 6? Ah, mas só sumiu 20. Beleza, mas é melhor para você 20 ou zero? Ah, não, é melhor 20. Ah, beleza então. O remédio ele vai fazer pelo menos um pouquinho dessa ponte. Um pouquinho não, inclusive ele pode fazer muito, tá? Aí você tem a porrada de remédio que tem lá, né? Aí você tem os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, inclusive eles têm é, a- o resultado é basicamente tomou, pá, né? Vem a coisa na hora, né? Então você tem esses remédios, você tem os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, se eu não estou enganado. Enfim, entendam de uma vez por todas. O remédio ele serve para quê? Para me curar? Não. O remédio serve para facilitar, ele serve para viabilizar e facilitar um processo, ou seja, ou para que X, que é o comportamento que você quer fazer, ou aceitação ocorra com mais facilidade e também com mais serenidade, com mais suavidade, o que vai ajudar para que a gente promova as mudanças necessárias, e também, ou o de impedir para que a sensação fisiológica, né, ou que a situação Y aconteça com tanta ansiedade. Ou seja, eu tomo o remédio e não somente me sinto mais calmo para fazer o comportamento que eu sei que vai me ajudar, o EPR, pegar a mão no volante, fazer a situação lá que você quer, mas também que a sensação minha de ansiedade, os sintomas deprimidos, a situação tal, fique um pouquinho mais. Posso dar uma relaxada. Ó, que eu tô mais calmo. Depois que eu tomei o remédio, fiquei mais calmo. Admito, fiquei. A ansiedade, a depressão meio que sumiu. Por isso que as pessoas que tomam só o remédio, elas têm essa sensação. Não, que a depressão sumiu. Não é que a depressão sumiu. É que o remédio ele tá fazendo essa ponte. Mas só que é o seguinte, a depressão às vezes ela tem um contexto. E aí? Acha que o remédio tira o contexto? O que tira o contexto? Vamos descobrir, tá? Olha só, não tem efeito imediato, tá? O remédio é o seguinte, galera, muitos dos remédios, com exceção dos benzodiazepínicos, como eu falei, eles não têm efeito imediato, tá? E leva algum tempo para se consolidar, tá? Tem alguns que, como eu falei, vão atuar nessa redução da ansiedade padrão que você tem. E são justamente úteis, por quê? Porque eles são esses facilitadores. Eles são meio que um amigo, ó, fala, não, a parada não é tão assim, né? Ou seja, olha só que engraçado, o medicamento cura? Não, o medicamento não curou. O medicamento não curou a ansiedade.
Só que ele facilitou para que a redução da ansiedade propicie um início comportamental. E aí vai acontecer o quê? Uma manutenção do quadro. Por quê? Porque você se sentiu mais ok para iniciar o tratamento. O medicamento você toma para sentir menos ansiedade, e aí você fala: não, beleza, ó, vamos lá, eu consigo fazer, eu consigo fazer. Aí você tem mais coragem, aí você vai lá e faz. Se você tá numa ansiedade até o talo, porque você não toma o remédio, como é que você vai sentar lá para fazer a coisa? É fudido, não é? É, pois é. O remédio vem aqui, reduz a sua ansiedade basal, que é a ansiedade padrão, e aí você tem mais coragem para fazer o que você tem que fazer. Beleza? Deu para entender? O remédio é isso, ele é esse facilitador, ele propicia o início de um comportamento, normalmente, tá? Uma manutenção do quadro. Como eu falei, em níveis altíssimos de ansiedade, o comum é o quê? Se esquivar de ações, não fazer, beleza? Quando o organismo, e aqui que vem a charada, né? Por quê? Porque quando o organismo ele passa a operar sobre a premissa de que agir não altera o resultado, o engajamento em atividades diminui. E se não tem engajamento, tá? Você não tem nenhuma experiência positiva. E se você não tem nenhuma experiência positiva, o teu sistema de recompensa enfraquece até você desligar ele por falta de uso. Por isso a necessidade do uso de remédio. Por quê? Porque ele vem para abafar. Ele vem para facilitar o processo. Em alguns casos, ele é quase necessário, assim, 100%. Por quê? Porque pode ser uma condição fisiológica muito acentuada, como, por exemplo, o caso do TDAH, que exige um comportamento adequado e terapia comportamental. Terapia comportamental para um caso de TDAH sem o remédio é um pouquinho fodido. Mas não é tanto assim não, tá? Não vou botar aqui diálogo interno assim, não, fudeu, fudeu. Não, senta, faz uma terapia, vê, entendeu? Terapia comportamental e vê como é que é a situação. Se precisar do remédio, beleza, tá? Com a terapia comportamental você consegue fazer a situação gerar também, tá? Mas o remédio ele vem para fazer isso, ele vem para fazer essa ponte, tá certo? Aí você me pergunta, por que que o diabos, o comportamento, aliás, desculpa, por que que o diabos, então o remédio, né, o medicamento, ele não é a cura? Ele não vem para abafar e suprimir o problema? E aí? E aí? E aí? E aí é o seguinte, galera, toda psicopatologia ou comportamento enraizado tende a voltar. É por isso que você tomar remedinho para tratar o seu vício ou tratar a compulsão, como você está me falando, não funciona. O remédio ele não vai adiantar. Se você tem uma psicopatologia e o comportamento está enraizado, por isso que normalmente você repete ele muitas vezes, ele fica enraizado, né? Ele tende a voltar. Por quê? Porque é justamente isso que você aprendeu. Olha só. Você tomar o remédio, só tomar o remédio e continuar vivendo a vida lá do jeito que você tem, tendo os mesmos diálogos, os diálogos internos que você tem, fazendo as mesmas coisas que você faz, não adianta em bosta nenhuma. Você não fez bosta nenhuma, porra. Você não iniciou outro comportamento, você não aprendeu outra habilidade que você tem que aprender. O que que você fez é, ó, vou tomar o remédio e bens a Deus. Pronto, acabou. Você não aprendeu nada, você não mostrou nada, você simplesmente não conseguiu aprender um comportamento que seja. O seu organismo, ele só entendeu uma coisa, existe um comportamento enraizado, muito enraizado aqui dentro de nós. E ele vai voltar caso não haja substituição e manejo terapêutico. Para quê? Para que ele possa competir ou pelo menos que algum outro comportamento possa ser colocado no lugar. O comportamento mais consolidado e mais frequente ao longo do tempo tende a voltar, tende a ter essas recaídas. É nesse caso, olha só que interessante, é nesse caso que uma pessoa com depressão e que toma medicação fala que espontaneamente ficou boa. Lembram desse caso? Pois é. Ela ficou boa. Ela ficou com essa sensação de, não, eu tô tranquilo, eu tô zen, eu tô de boa. Só que logo após que o médico psiquiatra chega lá e fala, ó, a gente vai cessar a medicação, a gente vai fazer o desmame. O que acontece? Ela para de tomar o remédio. Aliás, em alguns casos, ela simplesmente para de tomar o remédio. Ela não, ela não entende que tem que ter o desmame, tem que ter a consulta, às vezes tem que ter o manejo terapêutico. Ela simplesmente para. O que acontece? Pô, não, minha depressão voltou. É porque esses remédios, eles viciam, né? Ah, olha só. Em nenhum momento ela consertou o contexto do que ela chama de depressão. A culpa é do remédio? É claro que não. O remédio te ajudou para reduzir o teu nível de ansiedade, sintoma deprimido basal. Mas o teu contexto tá lá. Você não consertou o contexto.
você não fez terapia, você não sabe, você nem sabe qual que é o contexto da sua depressão, você nem pensou. Primeira coisa que você pensa é tomar medicamento e achar que isso cura. Não, isso não cura. A sensação não vai perdurar, meu brother. Tudo que você aprendeu é a pensar merda. E você vai continuar aprendendo. Por quê? Porque é isso que você aprendeu. Se você não aprende outra coisa no lugar, lamento, tá? Então, toda psicopatologia ou comportamento enraizado tende a voltar. Se não tem manejo psicoterapêutico, substituição, se foda, vai continuar voltando, tá? Você vai voltar a ter sensações e comportamentos desagradáveis se você parar de tomar um remédio porque você só tomou o remédio por tomar e achou que ele era a cura em si. O comportamento ou o contexto tal não foi tratado. Ele não foi batido o suficiente para que a pessoa consiga cessar as recaídas. Ah, eu tenho compulsão alimentar. Eu vou tocar nesse assunto, viu? Eu vou fazer um vídeo disso daí. Vou usar esse vídeo, então, de compulsão alimentar como esse exemplo. Mas olha só, uma pessoa que tem um comportamento desagradável. Pensa em qualquer comportamento, tá? A pessoa aprende que a compulsão alimentar dela está servindo para tratar um caso de ansiedade. A gente não somente toca no assunto da topografia, beleza, tudo bem. Podemos tocar no caso da topografia do comportamento, mas se a gente conversa sobre a função que está tendo, que é tratar a ansiedade, logo a ansiedade é o tópico que eu devo tratar. Porque se ela para de tomar o medicamento, ela está fazendo lá para conseguir se controlar melhor na situação da compulsão alimentar dela, que ela está dizendo que ela tem, ela para de tomar o medicamento, ela volta. Mas ela volta por quê? Porque ela tem ansiedade. Eu trato a ansiedade dela e eu faço o desmame, ela percebe uma coisa, cara, eu só tô fazendo as coisas que agora eu gosto. Tô estudando, tô trabalhando, tô cuidando do meu filho. Quando eu chego em casa, eu até consigo relaxar, ficar de boa, sabe? Eu não preciso mais descontar tudo na comida. Interessante, então você quer me dizer que a sua ansiedade era que estava provocando isso, né? É, olha só, se eu trato a função, o comportamento ele tende a reduzir. Reduzir e, em alguns casos, cessar. Às vezes de imediato. Isso depende de caso para caso, tá? Mas olha só que interessante. O comportamento ou o contexto X que não é tratado faz o comportamento enraizado voltar. Isso é óbvio. Não foi batido o suficiente, a pessoa não vai conseguir cessar as recaídas, por quê? Porque não tem como, não houve uma substituição. Não houve um outro diálogo interno. Não houve uma outra possibilidade de pensar diferente e fazer coisas diferentes. Por quê? Porque tem que ser feito. Se essa mesma pessoa buscasse realizar coisas novas, pensar coisas novas, resolver a situação X, muito provavelmente ela teria como responder às situações adversas que pudessem levar à recaída. Por isso que não adianta muito uma terapia que não proponha nada, ou seja, comportamentos novos. Ah, Mikael, você está defendendo a TCC? Você está defendendo o behaviorismo? Não. Eu estou falando só uma coisa básica. Se a pessoa tem um problema comportamental, é óbvio que só ficar conversando não adianta. Ela tem que começar a fazer coisas novas para que aquele comportamento novo seja instaurado. E ela perceba, cara, isso aqui é bom, isso aqui é foda, isso aqui tem que continuar. Outro comportamento vai perder o uso, por quê? Porque foi enfraquecido. Se eu faço X, eu boto meus neurônios para fazer tal coisa, ao invés de tal coisa. Se eu começo a parar de fazer tal coisa, fica meio que aquelas teias de aranha, tá ligado? O cérebro do Patrick lá, o Patrick Estrela do Bob Esponja, tá todo cheio de aranha, cheio de pó, né? Aí quando. Por quê? Porque o cara parou de usar. Fica assim. O sistema de recompensa começa a desligar por falta de uso, por exemplo. E quem empoeirado fica com teia de aranha, aquele comportamento vai ter a mesma coisa, vai ficar engavetado lá, vai ficar só na gaveta, você não vai mais usar. Você vai olhar pra ele e falar, pois é. Mas pera aí, eu tenho a parada aqui pra fazer agora. Você vai lembrar do comportamento, do vício que você tinha só na semana que vem. E daqui a pouco vai lembrar só no ano que vem. É assim que funciona, tá? Eu não acredito muito que uma terapia que fala de comportamento, se você tem um problema que fala de um comportamento, uma terapia que não proponha nada, ou seja, comportamentos novos, ou pelo menos alguma coisa, alguma outra coisa, caso a caso, né? Caso a caso, eu não acredito nisso aí não. Eu tô falando aqui pra você entender isso também. Se você for fazer terapia, legal. Pode ser comigo? Pode ser também, viu? Que honra. Mas se você for fazer, seja com a pessoa que você quer. Se você não quer fazer, cara, pelo menos entenda isso. Proponha-se coisas novas e você vai ter que propor. Tem que ser
Tem que ser o quê? Tem que ser algo que eu propor? Não. Faça coisas que você gosta. Se você gosta, melhor assim, certo? Coisas que você fala, cara, me fala uma coisa que teria um prazer tão top quanto aquele vício, aquele comportamento que você tá tendo e que você não gosta. Ah, cara, eu gostaria muito de voltar a jogar bola. Gostaria muito de voltar a estudar e falar sobre esse assunto publicamente. Tipo, igual você faz aqui no YouTube, sabe? O que que te impede? Bom, eu descubro pra ele que não impede nada. É só ele fazer. Aí eu proponho isso com ele, ele fala: é verdade, é só eu fazer. É. Ele começa a fazer. Na primeira semana, ele vai estar lá, tipo, 2, 3 recaídas. Antes ele tinha todos os dias. É melhor recair 2 ou 3 ou todos os dias? Pergunta pra ele. Ah, não, melhor menos, né? Ah, depois de 3 semanas ele recai uma vez por semana. E aí? Top, né? Pois é. É assim que funciona, certo? Nada adianta querer ser melhor se você não fizer os neurônios e os caminhos cerebrais se consolidarem naquela coisa que você que você quer fazer de fato. Aquela coisa que você não quer, ela precisa perder força, meu brother. Elas precisam perder força. Os neurônios e os caminhos cerebrais que consolidaram aquela coisa que você não quer, elas precisam trocar de lado. É isso que elas precisam fazer. Os neurônios estão ajudando o mal. Agora eles precisam fazer o quê? Ajudar o bem, que é o quê? Fazer aquela coisa nova lá. Você está querendo colocar outra coisa no lugar. Um exercício de relaxamento, a atividade que você quer, como eu falei, etc. Foda-se. Isso faz o quê? Neuroplasticidade. É isso que muda o cérebro de fato. É isso que funciona. Qualquer terapia, repito, qualquer terapia que fala disso, mas que não proponha para fazer bosta nenhuma, nenhum exercício que seja, cara, na maior parte das vezes eu acho que vai dar merda, tá? Eu não tô dizendo que tem que propor comportamento e exercício e tema de casa todo dia. Não é isso. Uma grávida me fala que perdeu o filho. Não. Vamos fazer um exercício de pensar bem. Não. Não é assim que funciona. Caso a caso. Aqui eu tô propondo o quê? Um comportamento, tá? Tô propondo aqui um caso muito comum, uma certa compulsão. Beleza? Se você gostou desse vídeo, fica de por qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Valeu, até mais.